Escândalo Master, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para afirmar que o ministro Alexandre de Moraes deve renunciar pelo bem da democracia e do judiciário brasileiro. Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes deveria, no mínimo, sofrer imediatamente processo de impeachment no Senado Federal. Na avaliação de Flávio, as mensagens reveladas escancaram que ele atuava como advogado de fato. Abro aspas aqui, era parte interessada nas demandas. Isso é absolutamente incompatível com a função e configura crime. Aí, Marina, então, a gente exibe na tela também o post de Flávio. Daqui a pouco a gente traz um posicionamento de Zema também, Partido Novo, senador Girão. Trago agora, então, a bancada do Novo ao lado de Zema e de Girão e do presidente do partido também, Eduardo Ribeiro, com sede coletiva de imprensa nesta segunda, na frente da presidência do Senado, para anunciar o protocolo de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e de outras medidas relacionadas ao caso do Banco Master, incluindo, representação no Conselho de Ética do Senado contra Davi Alcolumbre. Marina falava há pouco sobre Alcolumbre com o senador Magno Malta por aqui, apresentação de notícia-crime na PGR contra Moraes e novas frentes de atuação política e legislativa sobre o caso. Bom, é interessante ver o posicionamento de Flávio, muita gente também já estava perguntando quando Flávio iria se posicionar com relação a todo esse escândalo, uma vez que é pré-candidato. Agora, essa esperança de Flávio eu acho mais distante, não sei a sua opinião de que Moraes saia por livre e espontânea vontade, pelo bem da democracia, enfim. Agora, essa pressão por parte do Novo, né, de parlamentares, da população com relação a esse impeachment, tem que ser bastante firme e contínua, né? Não pode desistir. Isso é muito importante, porque agora a Moraes está, assim, eu falei isso, né, na semana passada, e para mim é isso, se Moraes não cair agora, se o careca do Master, gente, não cair agora, ele não cai mais. Então a gente tem a faca e o queijo na mão. Essa é a realidade, essa é a realidade. E tem que, ficar martelando isso. Ah, mas veja bem, o Senado atual não vai fazer isso, por quê? Porque está lotado do Centrão. E aí a gente vê aí, por isso que é tão importante esse posicionamento, né? O governador Romeu Zema tinha feito esse posicionamento na semana passada, avisado que ia levar o impeachment de Moraes. Aí depois, no final de semana, o Flávio soltou também esse posicionamento, esse tweet, né? Ele repostou ali o Magno Malta e escreveu também ser favorável ao impeachment. Então aí o Flávio hoje em dia é o candidato que está aí na frente de todas as pesquisas e já ali empate técnico com o Lula no segundo turno. Então é importante. A gente recebeu aqui na semana passada também o Caiado, né, que é um dos três ali, está na dúvida entre os três candidatos ali do PSD, quem é que vai ou não disputar ali também as eleições presidenciais, mas ele sabonetou, né, disse, tudo bem, cabe ao Senado. Gente, agora é hora de pressão, não tem essa não, né, tem que pressionar os senadores, foi o que o Magno Malta disse, vamos pressionar os senadores. Esse negócio ainda não saiu por conta disso, porque a gente tem ali, de fato, uma disputa ideológica entre a direita e a esquerda, e no meio disso tudo, um centrão que não assina o pedido de impeachment, que não aceita, que ainda é hoje a maior parte do nosso Congresso, infelizmente. Então a gente precisa, sim, pressionar. Muito importante o posicionamento do Flávio, também do Zema ali, dos presidenciáveis, pedindo a cabeça do Alexandre de Moraes. Por que isso? Porque vai ser bem ou mal, quando for eleger agora os próximos senadores, né? Quando a gente for eleger as bancadas no Congresso, quando a gente for eleger o próximo Senado Federal, essa é a pergunta. A gente já falou isso aqui várias vezes. Aliás, Bolsonaro falou naquele carro de som, né, quando ele fez ali o seu último pronunciamento. Ele disse, em claro e bom som, me deem metade do Senado. Então, a gente precisa disso. Nunca Alexandre de Moraes esteve tão por um fio. Por quê? Porque está toda a imprensa trazendo. Não é possível. Se não for por 129 milhões de razões que a gente acabou de descobrir do contrato com a sua mulher, que ele era pago simplesmente, que era laranja ali, né, nessa questão do Master, quanto vai ser? Então, assim, a pressão tem que ser total, cobrar o Senado, e não tem essa não, mas então vamos cobrar para os próximos senadores terem isso como pauta principal. E sim, bem ou mal, os candidatos à presidência, eles acabam, porque quem vai ser
os principais nomes ao Senado vão estar ligados, obviamente, a esses candidatos. Então, eles têm que se posicionar assim para forçar que os candidatos ao Senado também venham e mostrem o seu posicionamento. Então, a hora é agora, tá pegando fogo, tá aí até a mídia tradicional, né, jogando tudo no ventilador. Então, tem que ir para cima mesmo. E, de novo, eu comentei isso aqui, até tinha comentado antes no Sem Filtro com o Marcília e comentei aqui outras vezes. Qualquer um pode fazer um pedido agora, entendeu? Joga lá pro Gonê. Ah, não, mas o Gonê vai dizer que não é urgente. Não é urgente, não, investigar o Alexandre de Moraes. Igualzinho ele disse que não era urgente prender o Vorcaro de novo, que estava ameaçando quebrar dente de jornalista. Como assim, gente? Que país? Isso aqui é uma várzea, né? Não podemos aceitar que seja uma várzea. Então, assim, tem mais do que motivo suficiente agora para sim requerer. Ah, não, o Gonê não quis, então vamos acionar André Mendonça. Ah, mas cabe ele... Olha, eu estava escutando a Ludmilla e ela falou uma coisa bem relevante. Os parlamentares... eles têm muito mais prerrogativas na nossa Constituição do que os ministros do Supremo. Essa é a realidade. E por muito menos fizeram busca e apreensão em quem aí? Me ajuda a lembrar aqui. Marcos Duval, agora, recentemente, fizeram também no Gaia, fizeram, né, busca e apreensão. Isso ainda sem contar o Daniel Silveira lá atrás e tudo mais. Então, assim, essa turma tem muito mais prerrogativa do que ministro do Supremo. Em que país é isso que a gente acredita que depois de tudo que saiu, vem me convencer que não tem instrumento para, enfim, no mínimo, quebrar o sigilo e fazer uma investigação séria sobre Alexandre de Moraes? Não me convence. Paula? E sabe que eu vi a Lulete, mais apaixonada do Brasil, a Daniela Lima, falando que lá o clima no STF é de luto, porque realmente pegou em cheio o coração do STF. Veja, o Alexandre de Moraes, ele tem sido o grande guardião de tudo, ele que manda, desmanda, faz e faz acontecer, e manda e cala a boca e censura, ele que faz tudo, e agora no coração dele. Então o clima lá é de velório. E além do impeachment via Senado, que é o que a Constituição diz, que se a gente quiser tirar um ministro do STF, tem que ser via o Senado. O presidente Alcolumbre deveria abrir um processo de impeachment e ter os votos suficientes. Mas hoje cedo eu vi um advogado falando que o ministro André Mendonça, caso queira, e isso eu gostaria de perguntar para o nosso colega André Marcília. André Marcília, caso o ministro André Mendonça, que está à frente, sendo relator do processo do Master, se ele quiser pedir a saída ou a prisão de Alexandre de Moraes, ele pode? Olha, Paula, provavelmente as investigações, do jeito que a coisa está indo, a gente vai estar diante de um ministro Moraes investigado, né? É o que todos esperamos. Acho que o ministro Moraes já deu razões suficientes para ser investigado. Essa investigação decorrendo do caso Masters ficaria com Mendonça. Eu entendo, portanto, que o caso Moraes, o Moraes tornando-se réu ou tornando-se investigado, esse caso obrigatoriamente ficaria com André Mendonça. A gente precisaria... claro, isso seria uma nova fase dessas investigações, né? Não seria algo que está acontecendo agora, mas decorrendo das investigações do Master que já estão com o Mendonça seria o relator. E a Polícia Federal investigando Moraes e chegando a Moraes, cabe ao Mendonça, e claro, aí também esse é um problema sempre, né? Cabe também ao Gonê darem sequência nessas investigações. Mas não tenho dúvida de que a sequência lógica das investigações do Master é acabar investigando o Moraes. E, portanto, isso cairia com o Mendonça e caberá ao STF julgar criminalmente os seus pares, os seus colegas. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.